Tiago, Thaís, tudo bem? Boa tarde. Anderson Rios aqui falando. Esse material aqui, ele é parte, como os outros vídeos, ele é parte integrante do produto que você contratou aqui com o nosso escritório. Então, esse documento, ele visa te auxiliar a precificar o seu Promob e fazer as modificações quando houver modificação de preço, para que você não dependa da nossa consultoria. Então, assista ao vídeo junto com esse documento aqui, que você vai ter total entendimento, tá bom? Eu vou descrever aqui, eu vou narrar o que está escrito aqui, depois eu vou te mostrar no Promob, aonde você vai inserir o preço certo, ok? Então vamos lá. Esse documento aqui, ele visa te ajudar e te explicar como é que é composto o preço da chapa que você vai colocar no Promob, também como outros produtos, tá? Então, primeiro, você não vai colocar só o valor da chapa puro lá no seu Promob, que estaria errado. Então, a gente precisa primeiro achar o valor do metro quadrado da chapa. E como é que é isso? Você pega o valor da chapa, nesse caso eu usei a sua chapa aqui de branco TX, você me havia me passado o preço. Nesse momento, hoje, no dia 14/4, ela está R$ 135. Então, eu vou dividir o valor da chapa pela área. O que é essa área aqui? É a altura vezes a largura, 2,75 vezes 1,83 vai dar 5,032. Eu dividindo esse valor por essa área, deu R$ 26,82 por metro quadrado de chapa, ok? Mas ainda não vamos colocar isso no Promob. Então aqui eu estou falando, agora que você já tem o valor do metro quadrado, você precisa colocar o que? A fita de borda. Diante da sua configuração, da forma como você usa fitar os seus produtos, a gente está usando aqui um coeficiente de 1,22 metro linear. Esse 1,22 metro linear, ele corresponde aonde você vai fitar na sua chapa, no seu móvel, tá? Lembrando que isso aqui o Promob está usando um metro quadrado como referência. Esse 1,22 metro linear, ele corresponde ao que você vai usar de fita, mais uma perda que a gente calculou para isso. Existe a forma de calcular isso, eu já deixei aqui calculado para você. E aí eu preciso saber o valor da sua fita de borda, tá? Você me passou aqui o rolo de fita de borda branco, TX 22 mm, eu usei a fita de borda branca, porque eu estou usando aqui, para esse exemplo, a chapa branca. Estou usando a fita de borda, então, equivalente branca. O TX de 22, 0,4 de 22 mm. R$ 27,00 o rolo, dividir pela quantidade de metros que tem no rolo, deu R$ 1,35, tá? Então agora a gente já tem o valor do metro da fita de borda. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, o valor do metro e vou multiplicar pelo coeficiente. Então aqui o valor, 1,35 é o valor do metro linear, vezes o coeficiente, que vai dar R$ 1,64, ok? Então a gente já tem o valor da chapa e da fita de borda. Só que agora eu tenho que colocar também o valor do parafuso ou do sistema de fixação que você vai usar, que no caso é o VB ou minifix, seja ele qual for. Nesse caso aqui a gente utilizou o VB. Mas antes, uma dica que eu quero te dar. Já deixa aprovisionado aqui no preço o valor do parafuso também. Porque ele é um valor pequeno, mas que precisa ser contabilizado, tá? Mesmo que você naquele momento só use o VB, é interessante você colocar o coeficiente dos parafusos também. Então como que a gente chegou nesse valor? Eu peguei o valor da caixa de parafuso 4x40 que você usa, que vem com 500 unidades, sai R$ 23,00 e dividir por 500 unidades. Saiu 4 centavos, 4 centavos e meio. Então o que eu fiz? Geralmente você usa 5 parafusos por lateral. A gente pegou esse valor, multiplicou pelo número de parafusos, que deu esse coeficiente aqui, ó, 23 centavos. Pode parecer pouco num primeiro momento, mas no final do ano você tem um valor muito grande se você não contabilizar isso, tá? E aqui sim a gente pegou o VB, ó. No seu caso, você não tinha me passado, mas eu pesquisei por aí. O VB está 89 centavos a castanha e 48 centavos o pino. Então somos dois, que não dá para usar um sem o outro. R$ 1,37 vezes 2 VB
por chapa. Por que 2 VB por chapa? Porque se eu colocar 4 VB, eu vou sobretaxar. Se eu colocar 1 VB, eu vou subtaxar. Então, os 2 VB dá a média ideal para você colocar. Aí o valor saiu com R$ 1,37, vezes 2, são 2 unidades de VB mais pino, saiu R$ 2,74. Aí eu peguei aqui e somei, ó. Fiz toda essa somatória, tá explicando aqui o que é cada valor, que deu um total de 31,44. É esse valor aqui que eu vou colocar no Promob, e eu vou te mostrar onde eu vou colocar. Aí a gente chega nesse arquivo aqui que você recebeu também. O que é esse arquivo? Você está vendo que você tem aqui várias chapas aqui, ó, vários pedaços de chapa de 1 por 1, representa as 24 cores que você escolheu para precificar. 6 milímetros, 15 milímetros e 18 milímetros. A mesma coisa aqui, 15 milímetros, aliás, 6 milímetros, 15 e 18. Por que eu tenho 6 da mesma? Porque muitas texturas do Promob, ele tem na horizontal e na vertical. E se eu precificar só na horizontal ou só na vertical, e você precisar usar uma delas, que porventura não esteja precificada, o seu preço vai sair deficitário. Então, por isso que a gente precifica tudo na vertical e depois na horizontal também, a mesma textura. Ok? Então, essa aqui, vamos supor que essa aqui seja o branco. Eu cliquei aqui na chapa que eu quero precificar. Vim aqui, ó, orçamento, edição de preços, sempre aqui em explodido, sempre em explodido. Ok. Cliquei aqui. O que vai acontecer? Eu vou conferir se está naquela cor que eu quero. Ó. Todos aqueles itens que estão lá na área de trabalho, eu vou fechar de novo para te mostrar. São os itens mais comuns que você usa. Por exemplo, aqui estão as corrediças com amortecedor 500, 450, 400, 350, sem telescópica, sem amortecedor, telescópica com fecho toque e invisível, tá? São as mais comuns. Aqui você tem os pés, os rodízios, você tem aqui o suporte do cano e o pitão, você tem o cabideiro extensível, você tem o cabideiro comum, você tem o cabideiro curvo, você tem o divisor de talher, você tem aqui o porta-latas, o porta-pano, sistema de porta de correr para armário, de cozinha, você tem a lixeira, os trilhos para dormitório, superior e inferior. Tem aqui também, esse pequenininho aqui está representando o kit de porta deslizante que vai precificar. Tapetinho, aquele tapete de borracha para gaveta, enfim, todos os itens mais comuns que você usa aí nos seus projetos. Aqui a porta com o puxador gola, com tampinha, e aqui com aquele puxador Y, que é muito usado também. Por que eu tenho que colocar isso tudo na área de trabalho? Para facilitar a minha vida na hora de precificar. Então vamos supor, eu quero precificar a cor branca de 15 milímetros. Isso é muito importante que você preste atenção. Cliquei aqui no 15 milímetros, correto? Ó, cliquei aqui 2 vezes, verifiquei aqui, ó. MDF, 2 lados revestido, 15 milímetros, branco. Venho aqui no modelo, confiro, é isso mesmo, ó, na seleção. Por que eu não coloquei arauco aqui? Porque se eu colocar o arauco, você pode se confundir, pelo menos no branco. E o branco, como a gente às vezes está na promoção, você compra um MDF diferente, que não aquele fabricante, você não corre o risco de mandar o seu projeto sem preço. Por isso que nesse caso aqui eu escolhi esse branco universal. Tá aqui no modelo que eu quero, tá na espessura, eu venho aqui, ó. Orçamento, edição de preços, explodido, ok. Ele vai me falar, sempre vai me falar que tem orçamento sem preço. E eu vou procurar aquele 15 milímetros branco. Que tá aqui, ó. MDF branco, 2 lados revestido, 15. Posso colocar aqui na base, ó. Aí quando eu clico aqui, ele vai me abrir isso aqui, tá vendo que a referência aqui é para o metro quadrado? Aí qual o valor que eu coloco aqui? Esse valor aqui que foi encontrado, 31,44.
Feito isso, 31,44. Dei o OK. Aonde tiver aquela chapa agora no projeto, seja na biblioteca dormitório ou na biblioteca cozinha, ele já vai precificar. Eu fecho. Precifiquei o branco 15 milímetros. Se eu clicar agora no branco 6 milímetros, ele não vai, do 3 milímetros no caso, né? Ó, tá 6, na verdade aqui é 3. 3 milímetros e aqui também é 3 milímetros. Ó. Corrigido está. Ele vai colocar, eu vou fazer o mesmo processo para inserir o preço. Vamos precificar agora a sua dobradiça reta. É a mesma coisa. Eu vou lá no valor, no caso você colocou 2,55. Então eu venho aqui, ó, orçamento, edição de preços, explodido, OK. E vou procurar a minha dobradiça reta nas ferragens, ó. Dobradiça. Ó, todas estão aqui, ó, tá vendo? Para que você não se perca. A dobradiça sem amortecedor reta baixa. Coloco aqui 2,55. OK. Tá aqui. Esse aqui é o valor unitário, esse aqui é o preço de tabela, mas aqui ele está somando quantas delas tem. Para você mudar, aliás, agora eu vou te falar, você vai ter o preço de custo e você vai ter a sua margem. Para eu te mostrar na prática como isso funciona, eu vou pegar um armário simples aqui para te mostrar isso. Eu não vou pegar esse arquivo aqui com tanta coisa, vou pegar aqui, selecionar só um balcão. Venho aqui, aliás, aqui, orçamento, somente item selecionado, porque eu só quero orçar esse aqui. Orçamento, edição de preço, tá vendo? Ele já vai estar aqui somente o item selecionado. Explodido. Clico aqui, ele vai me dar a relação de peças só daquele armário. A chapa 15, ó, aqui é o balcão completo, aqui é só o balcão sem as portas e aqui é a chapa. Daqui para cima você não mexe, só mexe aqui, ó. Aonde eu coloquei o valor da chapa, ele colocou aqui para mim, ó. Falta o que? A chapa de 3. A chapa de 3 é o mesmo processo que a gente fez na de 15, porém trocando os valores corretos. Só que na chapa de fundo, você não precisa acrescentar nem a fita de borda, e nem os parafusos e nem o VB. Então é o valor dela de tabela seco. Então é R$ 65,00, que é o valor dela que você havia me passado. Então nós temos aqui R$ 65,00 dividido por 5,032. Vai dar R$ 12,91. Então eu coloco aqui, ó, R$ 12,91. E aonde usar esse fundo branco de 3 milímetros, já vai estar precificado, ok? Então aqui eu tenho o valor da dobradiça, ó, 2,55. E tenho aqui os valores dos insumos, ó. E falta colocar o que? O puxador gola. Você me passou que a barra de 6 metros está saindo R$ 64,00. Então qual o valor que eu coloco aqui? Eu pego 64, divido por 6. E tenho R$ 10,66 o metro do puxador. O que vai acontecer? Ele vai calcular proporcional. Se eu usar um pedaço pequeno de puxador, ó, que dê menos que 1 metro, ele vai calcular proporcional. Se eu usar maior, ele vai calcular, igual a ponteira. A ponteira você me falou que estava R$ 3,00. Eu coloco aqui R$ 3,00. E aqui ele me deu o que? O meu valor de custo. Processo de fabricação você não coloca, tá? Isso aqui funciona para quê? Para quando você for fazer alguma porta mais trabalhada. A gente vai ver isso para precificar a porta cava. Você usa aqui o processo de fabricação. Aqui ele está te dando o preço de custo, 197.
Para você colocar a sua margem de preço, você tem que vir aqui, ó, margens, ok. MDF é onde ele já vai colocar, foi feito um grupo aqui, onde tem todas as bibliotecas de MDF. Aqui os impostos, ICMS, o IPI, e aqui um acréscimo que eu coloquei base de 75%. Vamos colocar um acréscimo de 100%. E vamos deixar a montagem aqui zerada. Então, o que for imposto, eu coloco aqui, ó. Aqui e aqui. O que for o meu lucro, que eu quero de lucro, eu coloco aqui. Se eu tiver despesa com frete e montagem, eu coloco o percentual aqui. Nesse caso, eu estou levando em consideração que você não tem despesa nem com frete, nem com montagem, que isso daí é equipe sua mesmo. E eu decidi que eu vou colocar, você decidiu que você quer ter 100% de margem. Ok? Você está dobrando o seu preço de custo. Isso está certo? Não, não está certo. Você tem que colocar aqui pelo menos 300%. Para que você tire desse parâmetro aqui as suas despesas fixas e variáveis. Aí quando eu fecho aqui, ó, ele já recalcula para você automático. Então ele custou R$ 102 aquele armário e você vai vender ele por 383,38. Ok? Segue essa aula, segue esse espaço, é muito simples que você vai ver que você não vai ter problema para corrigir os preços.